Já abordamos aqui no canal concordância verbal, concordância nominal. Tem um quadro só de sintaxe aqui, tá? Para você aprender tudo. Mas hoje eu vou trazer outra matéria que é sempre cobrada em concurso e você vai fazer comigo os exercícios, tá? E que matéria é essa? Colocação pronominal, tá? Se você tem dúvida nessa matéria, não sabe muito bem o que é e nem como começar a estudar colocação pronominal, fica aqui que eu tenho dicas maravilhosas para vocês, tá? Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. E no vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre colocação pronominal, tá? Esse assunto aqui, ele foi o mais votado aqui na comunidade, então se você quer participar, quer votar para assistir os próximos vídeos, tem que seguir a página aqui, fechado? Então, já que esse tema venceu, mas eu também vou fazer os outros vídeos que eu coloquei lá na enquete, tá? Pode ficar tranquilo. Já que esse tema venceu, vamos falar um pouquinho hoje sobre colocação pronominal para você do outro lado aí aprender na prática. Esse tema é um dos mais cobrados de fato aí em concurso, tá? Então, sem mais delongas, bora lá pro quadro para eu te falar, te explicar. E eu acho que eu vou dividir também esse vídeo aqui em duas partes, porque assim, não é para você ficar desesperado ou desesperado, tá? Então, esse vídeo é super importante para que você consiga entender essa matéria. E aí eu coloquei o seguinte, o pronome vai. Ele vai aonde, gente? Olha só, por que eu coloquei esse nome? E o pronome vai. Quando estamos falando aí de colocação pronominal, a gente tem que pensar o seguinte: colocação pronominal tem relação com o verbo, tá? Então pensa comigo o seguinte: colocação pronominal é a posição que o pronome oblíquo átono ocupa em relação ao verbo. Professor, não sei o que é pronome oblíquo átono. Nestas frases aqui eu vou circular para você ir anotando, tá? Para ficar mais fácil. Mas vem comigo. Você tem que entender se aquele pronome, tá? Ele vem antes do verbo. Será que está correto? Esse pronome pode vir no meio do verbo? Esse pronome pode vir depois do verbo? Colocação pronominal nada mais é do que a posição do pronome ali, a gente vai saber aqui, com relação ao verbo. Ficou mais ou menos entendido? Então agora bora para a prática para você fazer junto comigo e vai anotando todas as dicas, tá? Frase aí de número 1, ela vai falar o seguinte: coisa alguma deixava-o feliz. Eu falei com vocês que eu ia fazer o quê? Circular o pronome oblíquo átono para você já entender quais são. E você vai fazer junto comigo. Eu tô falando desse pronome aqui, tá? Coisa alguma deixava-o feliz. Esse pronome, ele tá vindo depois do verbo. Você tá vendo isso? A pergunta que não quer calar é a seguinte: tá correto isso? Ou o correto seria eu falar coisa alguma o deixava feliz. Qual é o correto? Lembrando o seguinte: se o pronome vier antes do verbo, ele é conhecido como próclise. Fechado? Guarda esse nome. Se o pronome vier depois do verbo, ele é ênclise, tá? Então é o seguinte, eu quero saber se está correto coisa alguma deixava-o feliz ou coisa alguma o deixava feliz, tá? Vamos lá então para a primeira dica para você anotar. Olha só. Quando eu estou falando assim, coisa alguma, eu observo isso aqui, ó. Alguma, eu vou até aumentar aqui para vocês, ó. Eu vou deixar dessa forma aqui, ó. A palavrinha alguma, a gente vai classificar como um pronome, tá? Indefinido. Guardou isso? Pronome indefinido. Agora, olha que interessante. Na expressão coisa alguma, né? A gente tem uma ideia aí de negação. Então, o que a gente vai entender com relação a expressões que indiquem negação e pronome indefinido? Se eu tiver isso antes do verbo, esse pronome indefinido aqui, ou essa expressão negativa, ela vai atrair o pronome. Olha que interessante. Então, sempre que você encontrar ali pronome indefinido ou palavra negativa, essas duas palavrinhas, o pronome e a palavra negativa, ela vai atrair o pronome. Então, se a gente já sabe isso e você anotou do outro lado, a gente sabe que o correto vai ser coisa alguma o deixava feliz, tá? Então, aqui é isso. Se você encontrar ali palavra negativa ou algum pronome indefinido, isso atrai o pronome. Então, o correto vai ser coisa alguma o deixava feliz. Anotou? Então, bora para a próxima.
Frase aí de número 2, você já sabe a resposta, tá? Olha só. Ninguém me contou a verdade. Primeira coisa, a gente vai circular esse pronome oblíquo átono, tá? Olha que interessante. Ninguém me contou a verdade. O correto seria ninguém me contou a verdade, ou o correto seria, ó, ninguém contou-me a verdade, tá? A dica que eu sempre dou aqui é olhar o vizinho, tá? Então a gente já vai ficar de olho aqui, ó, no ninguém, tá? Olha que interessante. O correto é usar a próclise, ou seja, o pronome antes do verbo, tem que gravar esse nome, tá? Ou o correto é usar a ênclise, o pronome depois do verbo, tá? O que você anotou de importante na número 1? Que pronome indefinido vai puxar, vai atrair o pronome, tá? Olha que interessante, quando eu tô falando ninguém, isso aqui é um pronome, tá? Indefinido, e também traz uma ideia aí de negação. Ou seja, se a gente anotou essa regra lá na número 1, fica muito fácil saber qual é a resposta aqui. O correto vai ser ninguém me contou a verdade. Lembre-se, pronome é indefinido, tá? E palavras negativas vão atrair esse pronome. Então aqui, ó, 2 regras para o uso da próclise, tá? A primeira, palavra negativa e também pronomes indefinidos, tá? Pegou essa dica? Então bora aí para número 3. Antes da número 3, aproveita e segue a gente aqui, Prof. Gui Furtado, e apoie todo e qualquer professor que produza conteúdos na internet para vocês, tá? A gente passa o nosso tempo aqui pesquisando para trazer o melhor conteúdo para você e a melhor metodologia, claro, para você entender tudo sempre, tá? Então aproveita, segue a gente aqui, comenta, compartilha, indique esse canal para outras pessoas, porque isso é muito importante para o nosso trabalho e graças a vocês eu também consegui lançar meu curso de português completo. Eu vou deixar aqui na descrição também, eu tenho um desconto para vocês, tá? Porque quem faz parte dessa comunidade merece um desconto. Então, se você gosta das aulas aqui, você vai amar o curso completo também. Ah, me siga lá nas redes sociais, tá, galera? Bora pra lá também, porque tem quiz todo dia lá nos stories pra você aprender e tem outras coisinhas também que eu coloco por lá. Agora que eu já dei todo o meu recado aqui, você já ficou aqui até o final, bora fazer a número 3. O professor se dedicou ao ensino de qualidade, tá? Primeira coisa que a gente faz, que você já entendeu, é circular o pronome. Circulei o pronome e eu tô vendo que ele está antes do verbo, ou seja, aqui está indicando a próclise. Vamos repetir isso o tempo todo, tá? Lembrando que quando a gente está estudando colocação pronominal, quando a gente fala de regra para você gravar, lembrar, enfim, a próclise é que tem mais regra, tá? Então, talvez por isso que neste momento aqui, neste vídeo, eu traga mais exemplos de próclise, tá? Porque eu sei que ali tem muitas coisas para que a gente possa falar, fechado? Então, aqui, ó, o professor se dedicou ao ensino de qualidade. O correto é o professor se dedicou, ou aí o correto é o professor dedicou-se, tá? Vamos falar o nome porque é importante, tá? O correto é se dedicou, usando a próclise, ou dedicou-se, o pronome depois do verbo que tem o nome de ênclise. Qual é o correto? Mais uma vez a gente vai falar de uma palavra vizinho, tá? Vizinho. Vamos olhar o vizinho. O professor, tá? Então, de tudo que a gente aprendeu até agora, tá? Palavra negativa e pronome definido, o professor se enquadra aí nessas 2 regras, tá? Ressalto mais uma vez, próclise é o que tem mais regra aí pra gente estudar, tá? Então por isso que aqui a gente tá pegando firme. Não, professor, não. O professor aí nada mais é do que um substantivo, artigo, não é mesmo? Então assim, não tem um motivo aqui específico, nem com relação às outras regras da próclise, que a gente vai aprender também aqui, tá? Não tem nenhum motivo, né? Essa palavrinha professor, substantivo, não tem nenhuma regra que faça o uso aqui, ó, obrigatório. Essa palavrinha não tem uma obrigatoriedade, ela não puxa ali o pronome ser. Então, se eu não tenho nada disso que a gente abordou no vídeo e nem o que a gente vai abordar e você vai saber tudo, aqui então eu poderia usar as 2 formas. O professor se dedicou, ou eu poderia também, o professor dedicou-se aí ao ensino de qualidade. As 2 formas estariam corretas, isso porque você olhou o vizinho e não tem nenhuma palavra atrativa que puxe aí esse pronome oblíquo átono. A número 4 sempre cai em concurso, presta atenção para você não errar, tá? Aqui mora um ABS muito importante.
A gente aprendeu que palavras negativas vão atrair o pronome. Vamos primeiro, então, circular esse pronome aqui, tá? Lo. Você vai entender tudinho agora. O que acontece? Por que essa questão é muito perigosa? Olha só. Se eu quiser colocar o o aqui, porque na verdade esse o que é o pronome, tá? Então, fechado. Ele pediu para não o auxiliar. Será que estaria correto? Então, vou botar aqui, ó, auxiliar. Vou escrever aqui, porque eu estaria usando o pronome aqui antes do verbo, tá? A gente percebe nesse momento que o verbo auxiliar está no infinitivo. Só para quem não lembra, o infinitivo terminou em R. Beber, cantar, nadar, correr, tá? Então, se a gente coloca o pronome para antes do verbo, olha só. Ele não pediu para não o auxiliar. Esse verbo, para a estrutura da frase, vai ficar no infinitivo, tá? E o que acontece? Por que é tão perigosa essa questão? Se a gente tiver um caso de um verbo, como a gente está vendo aqui, ficar no infinitivo, a gente chama isso aqui de infinitivo impessoal, o que acontece? Aqui vamos ter um caso facultativo, tá? Por mais que eu tenha essa palavra atrativa de negação, que a gente já viu aqui que palavras de negação atraem pronome, por mais que a gente tenha essa palavra, tá? O caso aqui vai ser facultativo, porque eu vou ter aí um verbo no infinitivo, tá? Quase que eu esqueço. Um verbo no infinitivo, tá? Então, por conta disso, aqui é um caso facultativo. Lembrando que esse lo existe, por quê? Por que esse lo existe? Porque auxiliar, ó, R e juntei com o O. Aí a gente vai fazer o lo por uma questão de fonética, de som, tá? Então, por isso que esse lo existe, porque o verbo terminou em R e eu tenho o, juntou, deu lo, tá? Então, olha só, ele pediu para não o auxiliar, poderia utilizar, ou eu poderia fazer, ele pediu para não auxiliá-lo. Isso porque eu tenho um verbo no infinitivo impessoal, fechado? Esse caso você tem que tomar cuidado, vou riscar aqui para você não errar mais. Nossa, muita dica, hein? A número 4, então, deixa aqui se você conseguiu compreender a número 4 e se a número 4 te surpreendeu. Bora então para a número 5. Olha que interessante. O correto é falar hoje, vamos circular aqui o pronome. O correto é falar hoje se vive melhor ou hoje vive-se melhor, tá? Vamos lá para essa questão aqui. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, ó. Esse hoje, começando, ele é um advérbio, tá? Perfeito, maravilhoso. Então, a gente sabe ali que tem um advérbio. Uma outra situação que a gente tem que observar é o seguinte. Essa frase é uma frase optativa. Ela indica um desejo. E por que eu estou falando desse advérbio? Porque vai chegar um momento que você vai ter que lembrar, tá, das conjunções subordinativas adverbiais, tá? Eu fiz um link aqui para você já começar a preparar sua mente para isso, tá? Mas aqui, especificamente, essa frase é uma frase optativa, ela indica um desejo. E se você tiver esse tipo de frase, ó, que maravilha, se você tiver o tipo de frase optativa, o que acontece? A gente sempre vai usar aí a próclise, ou seja, o pronome antes do verbo. Então aqui o correto, hoje se vive melhor, e a regra é uma frase optativa, ó. Comecei ali, fiz um desejo, coloquei um ponto final, acabou. Por este motivo, a gente vai usar aqui a próclise, tá? Olha, ó, tô suando aqui porque só com a próclise temos aqui muitas dicas. Palavras negativas atraem aí o pronome. Pronome indefinido também vai atrair o pronome, não se esqueça, anota tudo, tá? Outra coisa também que a gente viu aqui, se eu não tiver nenhuma palavra atrativa, a gente vai aí ter a possibilidade, a gente vai trabalhar mais isso, tá? Mas vamos ter a possibilidade de usar tanto a próclise quanto a ênclise, que é o caso da número 3. A número 4 é um caso que você tem que tomar cuidado, já que a gente está trabalhando uma palavra negativa, só que o verbo está no infinitivo impessoal, e ali é um caso que a gente aprendeu aqui, que o concurso vai cobrar, que é um caso ali facultativo, e também aí a número 5, que foi uma frase optativa que indica desejo. Quanta coisa, né? Só da próclise, mas vai por mim, que a próclise é a mais chatinha. Mas se você ativar a notificação, você não vai perder o próximo vídeo. E no próximo vídeo aí, talvez, vamos pensar aqui, você vai anotar mais coisas. E aí você vai vendo que, ó, acabou a próclise, você tá feita ou feito, fechado? Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Um beijo.
segue o prof, tá? Também lá no Instagram. Um beijo e até a próxima.